Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo 2. Se você tem uma Bíblia, se você tem um aplicativo, da Bíblia, Atos 2. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3, e vamos pular o versículo 4 e vamos pular para o versículo 11. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Tanto judeus, versículo 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Eu pulei um trecho desse texto porque eu gostaria de dar a ênfase aqui à comunhão que eles estavam tendo. Esse grupo, ele se reuniu, e o primeiro versículo diz assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Gostaria de falar hoje sobre a comunhão importante, essencial que nós devemos ter. Deus, Ele nos abençoa, Ele abençoa a igreja, Ele nos abençoa individualmente, pela comunhão que nós temos uns com os outros. Jesus, Ele chegou para os seus discípulos e falou assim: é importante que vocês esperem em Jerusalém. Eles se reuniram em Jerusalém e eles esperaram até o propósito, até a descida do Espírito Santo. De repente o Espírito Santo, ele desceu como uma voz que desceu do céu. Eles ficaram cheios do Espírito, eles passaram a falar em outras línguas. Eles passaram a falar de que forma? Eles estavam ali em 14 nações diferentes, línguas diferentes. Eles falavam em uma língua diferente e a pessoa, ela entendia no seu próprio idioma. Passou a haver ali um entendimento, uma união, a qual eles ainda não tinham desfrutado. Por quê? Porque eles estavam reunidos, 120 pessoas, em um espaço, esperando o propósito de Deus acontecer, mas eles não tinham o mesmo idioma. Então, possivelmente, eles estavam em pequenos grupos ali, esperando, até uma hora que eles começaram a se entender. Deus, Ele se manifesta na comunhão. Deus, Ele age na comunhão. Ele age no relacionamento que existe na igreja. Se não há relacionamento, quando nós não nos expomos ao relacionamento, nós perdemos de estar abertos ao agir de Deus, à manifestação de Deus nas nossas vidas. Eles estavam todos reunidos, então o Espírito Santo desceu e o Espírito Santo agiu de forma especial, de forma tremenda na vida deles. Mas porque eles estavam todos reunidos. Aquelas pessoas que não estavam ali e criam em Jesus, talvez haviam muitos que estavam ali, mas tinham uma fé especial em Jesus. Eles não receberam aquela bênção, porque eles não estavam ali. Eles não estavam naquela comunhão. A comunhão, ela é algo tão importante para a igreja, e ela é tão importante para o projeto de Deus, para o plano de Deus, que eu comparo ela ao corpo do carro, toda a estrutura de um carro. Vamos imaginar um carro, um automóvel. Vamos dividir ele ali. O motor, ok? O motorista e a estrutura.
tá bem? A comunhão da igreja é como a estrutura do carro. É como o local onde está o motor e onde está o motorista. Se não houver a estrutura do carro, não há carro, há um motor apenas. Não é verdade? Se não houver a estrutura, a lataria, os bancos, se não houver todo esse espaço, não há um motorista e um motor não formam, né? Não tem como. Assim também é a comunhão. A comunhão, ela existe para que Deus atue. A comunhão, ela existe para que o projeto avance. Se nós não estamos abertos à comunhão com o corpo de Cristo, com a obra de Deus, nós também não estamos abertos, de certa forma, a esse crescimento. E nesse início eu faço uma pergunta para você. Você é alguém dado ao relacionamento, dado a amizades? Você é aberto para novas amizades? Você é aberto para se relacionar com as pessoas? Você tem muitas amizades ou você é uma pessoa mais restrita? Você gosta de ficar mais sozinho? Qual o estilo que é você? Eu confesso para você que eu sou daqueles que gostam de ficar sozinho. Você gosta, né? Eu gosto de ficar sozinho. Para eu ter mais comunhão, para eu me relacionar mais, eu preciso fazer um esforço. Diferente da minha esposa. Minha esposa, ela gosta de pessoas. E ela me puxa para estar com pessoas. Ela que me... Ela, não, a gente tem lá, tem isso, tem aquele evento, tem um aniversário, vamos estar próximo. Ela gosta muito disso. Eu se me deixar, eu fico em casa ali, sozinho, tranquilo, lendo, assistindo. Eu sou assim. Mas ainda que esse seja um perfil, seja um jeito meu, eu entendo que se eu não estiver com as pessoas, se eu não estiver junto com o corpo, se eu não me der ao relacionamento, eu não vou crescer tanto. Eu não vou ser tão abençoado, porque a bênção de Deus, ela é liberada de fato na comunhão. Existe um salmo que diz assim: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Ali o Senhor libera a vida e a bênção para sempre. Quão bom e agradável é que os irmãos eles vivam em união. É ali, nesse ambiente, que o Senhor libera a vida e a bênção para sempre. Aonde que o Senhor libera a vida e bênção para sempre? Na união, na unidade. Quando nós estamos unidos, quando nós estamos firmes nessa união, ali o Senhor libera a vida, ali o Senhor libera a bênção. Não sei vocês, mas está vendo um vento frio aqui atrás. Deixar mais... Ô Natinho que tá com calor aí. Independente se você é daqueles que se relacionam muito ou pouco, saiba de uma coisa: a comunhão no corpo, ela é essencial. Você fala assim: Giovanni, eu tenho Deus no meu coração, eu gosto de orar, certo, eu creio em Jesus. Pô, tá bom, não quero ficar me estressando com comunhão, não quero ficar me estressando com gente, não quero ficar me estressando com o povo. Mas a verdade é que Deus, ele age na comunhão. Deus, ele age no meio das pessoas. Deus, ele age no relacionamento, ele cura, ele transforma, ele abençoa, enquanto nós estamos tendo comunhão uns com os outros. Essa é a forma como Deus age. Essa é a forma como Deus, ele escolheu agir. Antes da vinda de Cristo, Deus, ele agia, ele atuava por homens de Deus, por profetas na terra. Ele estabeleceu profetas, ele estabeleceu sacerdotes. Então Deus, ele usava essas pessoas para abençoar outras pessoas. Se você estivesse antes de Cristo e você desejasse, puxa, eu quero orar, você precisava procurar ali um sacerdote para ser o intermediário dessa tudo, desse teu pedido, dessa tua oração, da tua oferta, da tua adoração. Se você desejasse
uma palavra de Deus, você precisava procurar um profeta. Ele que tinha a palavra de Deus. Deus, ele agia por alguns homens que ele tinha colocado na terra. Quando Cristo veio, Deus ele passou a agir por meio da pessoa de Cristo. Deus, ele atuava por meio do próprio Cristo. E ele atuava de forma extraordinária. Jesus, ele de fato era o Deus aqui na terra, e ele fazia a obra de Deus aqui na terra. Quando Jesus, ele morreu, ressuscitou e foi aos céus, subiu aos céus, o Espírito Santo ele foi derramado sobre a igreja. E agora Deus ele age através do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ele está onde? Ele está em você. O Espírito Santo está na igreja, dentro de cada um de nós. Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo ele atua através de nós. Então, como que é a ação de Deus hoje? A ação de Deus é através do Espírito Santo na nossa vida. Deus, ele abençoa pessoas através de outras pessoas. Deus fala com pessoas através de outras pessoas. Deus traz crescimento para pessoas através de outras pessoas. Deus, ele age agora, Deus, ele atua agora através do Espírito Santo. E se não houver comunhão, se não houver ligação, se não houver relacionamento, você se afasta dessa atuação do Espírito Santo. Portanto, não se afaste da atuação de Deus para a sua vida. Não perca isso. Esteja próximo. Normalmente nós costumamos encontrar as pessoas que nós temos mais ligação de certa forma, que são mais parecidas conosco, e isso é normal, é característica nossa. Mas independente de quem está caminhando na comunidade, independente de quem seja essa pessoa, independente se o perfil dela não bate muito com o teu, saiba de uma coisa: se você está caminhando, e olha só, nós podemos aqui, temos algumas pessoas aqui, se olharmos, essas pessoas são as pessoas que Deus escolheu para que você abençoe. Essas pessoas são as pessoas que Deus escolheu para abençoarem você. É aqui que Deus ele deseja agir, na nossa comunhão, no nosso relacionamento. Às vezes eu falo assim: não saia daqui sem conversar um pouco, não saia daqui sem estar junto com as pessoas, porque é isso que faz com que você seja ainda mais abençoado. Essa é a oportunidade que você tem ainda de compartilhar a vida que existe através de Cristo Jesus sobre você. É impressionante, mas se nós olharmos as igrejas, fizermos uma análise das igrejas, das comunidades como a nossa aqui, quais são as pessoas que ficam na comunidade? Quais são as pessoas que permanecem na comunidade? Aquelas pessoas que estão abertas à comunhão. Talvez uma pessoa ela chegue no nosso meio e ela goste do louvor, ela goste da palavra, ela acha que o estilo nosso é muito legal, mas ela só vai permanecer quando ela for recebida na comunhão. A nossa comunidade, ela só vai crescer quando nós estivermos abertos à comunhão. Quando você estiver aberto a trazer as pessoas para o relacionamento contigo, com você. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar nesse mesmo pensamento sobre comunhão é: não se afaste da comunhão, ao contrário, seja aberto para a comunhão. Não se afaste dela. Alguém um dia falou que se você pegar de uma fogueira, você tirar um carvão ali, uma brasa, colocar do lado, ela tende a se apagar. Quanto mais você estiver afastado da comunhão, mais você tende a se apagar. Giovanni, eu desejo ter uma vida assim intensa em Deus, com o propósito de Deus. Então, eu digo para você, você precisa ter uma vida intensa de relacionamento com as pessoas.
havia 2 discípulos que estavam se afastando da comunhão. Conhece essa história? Não. Vou contar para você. Eles estavam indo para uma terra mais distante de Jerusalém. Eles estavam indo para uma terra chamada Emaús. Jesus já havia ressuscitado. Havia um grande agito, uma grande conversa naquela cidade em Jerusalém por isso. Alguns discípulos já estavam crendo. As mulheres já haviam visto que o túmulo estava vazio. Os discípulos confirmaram que o túmulo está vazio. Alguns estavam mais incrédulos em relação a isso. E 2 discípulos, a Bíblia fala que o nome de um deles era Cleopas. Estavam indo para uma terra chamada Emaús. E quem passa a conversar com ele no caminho? Jesus, com eles. Jesus passa a conversar com eles. E Jesus pergunta o que está acontecendo. Por que eles, O que eles estavam conversando? Eles falam: poxa, você não sabe o que está acontecendo? Eles estavam com os olhos tapados. E eles não enxergaram que a pessoa que estava conversando com eles é Jesus. E que história maravilhosa, né? Jesus estava conversando com eles estavam decepcionados porque Jesus havia morrido. E o próprio Jesus vinha conversando com eles. De repente, Jesus começa a falar das Escrituras, tudo que o Antigo Testamento falava a respeito dele, da forma como ele deveria morrer e ressuscitar. E eles foram ouvindo. Eles estavam se distanciando cada vez mais da comunhão. Aonde estavam os discípulos? Estavam em Jerusalém. Aonde Jesus disse para eles esperarem? Em Jerusalém. Aonde que seria derramado o Espírito Santo? Onde que o Espírito Santo desceria? Em Jerusalém. O propósito de Deus seria estabelecido aonde? Em Jerusalém. Para onde que eles estavam indo? Para Emaús. Quando Jesus viu que eles estavam se distanciando da comunhão, da unidade dos discípulos, Jesus deixou os outros esperando. Mas eles estão preocupados. Não tem problema. Estão desesperados lá, Jesus, não acharam teu corpo. Não tem problema. Tem 2 aqui que estão saindo. Jesus foi ao lado deles, conversando com eles, falando a respeito da palavra. Especial, né? Jesus falando a respeito da palavra. De repente eles entraram em um lugar para passar a noite. Jesus fez como que estava continuando. Eles convidaram Jesus para ficar com eles. Quando eles convidaram Jesus para estar com eles ali, Jesus, no momento da ceia, no momento de se alimentarem, ele pega o pão e ele divide o pão. Ele dá graças. Quando isso acontece, que mais acontece, você lembra? Os olhos deles são abertos e no momento da comunhão eles enxergam Jesus. Quando eles enxergam Jesus some diante deles e eles voltam para Jerusalém. Por que Jesus resolveu se apresentar para eles naquele momento? Jesus resolveu trazer uma mensagem especial para eles e para nós. A mensagem é: eu me revelo na comunhão. Eu apareço, eu me apresento a você. Você consegue me ver na comunhão. E vocês estão fugindo dela. Termina aquele texto dizendo que eles estavam voltando para Jerusalém. Jesus esperou todo aquele processo acontecer. Jesus não se revelou antes. Porque essa é a mensagem dele para nós. É na comunhão que ele se revela. Aqueles 2 homens, eles estavam aqui com os 120. Eles estavam aqui na descida do Espírito Santo. Se eles não tivessem
se eles não tivessem ouvido a Jesus, se eles não tivessem entendido a mensagem, eles estariam distantes. O Espírito Santo havia descido, a igreja havia iniciado, o poder de Deus havia se manifestado e eles estariam distantes. Portanto, não deixe a comunhão, não se afaste da comunhão, ao contrário, esteja aberto. É normal que nós tenhamos amigos no nosso meio que sejam íntimos, poucos, é normal. É normal que nós tenhamos alguns que sejam mais próximos, e é normal que nós tenhamos muitos que sejam contatos, que nós vemos de vez em quando. Mas isso precisa acontecer. Eu passei a perceber que quanto mais eu cresço em Deus, quanto mais maturidade eu tenho nele, mais aberto eu sou a ouvir pessoas e a conversar com pessoas. Quanto mais imaturo, menos eu conversava com pessoas, mais restrito eu era, menos aberto eu era. Isso eu falo de mim mesmo. Então, se abra relacionamento. Aqui em Curitiba as pessoas elas são um pouco mais assim. A gente vem de Rio Branco, o pessoal é muito mais, né? Você tropeçou nele na rua, ele está convidando você para tomar um café na casa dele. Então, eu não sei como que é o teu perfil, o teu jeito, mas independente se na tua casa ou não, se abra relacionamento, porque é no relacionamento, é nessa ligação que existe na igreja, que Deus ele se derrama, que Deus ele abençoa. Giovanni, eu quero muito caminhar, eu quero muito ter uma vida com Deus, eu quero muito estar voltado ao propósito de Deus para mim. Então existe um caminho. Se relacione com pessoas que querem isso também. Se relacione com pessoas que têm isso no coração também. E assim nós vamos avançar, e assim nós vamos crescer. E Cristo é revelado nesse ambiente. Um segundo princípio que eu destaco sobre a comunhão é que a comunhão ele é o dividir da pessoa de Cristo. Jesus ele reuniu os discípulos e ele trouxe uma mensagem para eles. Jesus reuniu os discípulos e trouxe uma mensagem a qual nunca mais eles iriam esquecer. Por quê? Porque eles deveriam continuar aquilo. Ele pegou o pão e ele falou assim: esse é o meu corpo. Pegou o vinho e disse: esse é o meu sangue. Façam isso sempre em memória de mim. Jesus ele mostrou que a ação dele, a manifestação da presença dele na nossa vida, na terra, acontece no ambiente de comunhão. E ele mostrou como acontece. Nós de fato compartilhamos a Cristo. A comunhão ela acontece de forma verdadeira, ela acontece de forma positiva quando nós aprendemos a compartilhar Cristo com as pessoas. Como que é compartilhar Cristo com as pessoas, Giovanni? Eu tenho que chegar e ficar evangelizando as pessoas? Eu tenho que ficar falando, Cristo é isso? Não, às vezes sim, né? Às vezes você fala, traz uma palavra, você fala propriamente de Cristo, mas é muito mais do que isso. Compartilhar Cristo com a pessoa é permitir com que aquilo que Deus ele depositou na sua vida seja transmitido para as pessoas que estão próximas a você. Você pode no momento da comunhão abençoar pessoas pelo testemunho do que Deus tem feito na sua vida.
Você já foi edificado alguma vez com o testemunho de alguém, daquilo que Deus fez na sua vida? Isso é comunhão. Vocês estão dividindo, compartilhando, impartindo o próprio Cristo, a própria pessoa de Cristo. Você pode fazer isso fortalecendo pessoas, inspirando, animando, corrigindo, motivando, revelando o que Cristo mostrou exclusivamente para você. Eu tenho aprendido algo muito, muito valioso, muito importante, mas a revelação de Cristo para a nossa comunidade, ela não está somente na figura do líder ou dos líderes da comunidade. A figura de Cristo, a ação de Deus, ela é derramada em todos. Deus ele pega uma quantidade de pessoas, né, como nós estamos aqui, e ele se revela. Ele se revela um tanto para o Giovanni, um tanto para o Jonathan, um tanto para a Marise. Ele se revela um pouco para o Pedro. E a revelação que o Giovanni recebeu de Cristo, que é infinito, que é eterno e poderoso, ela é uma revelação que coube aqui para o Giovanni, que é diferente da revelação que o Pedro recebeu, que a Adri recebeu, que o Thiago recebeu. Eu só vou conseguir compreender o que Cristo deu e revelou para o Thiago quando eu receber do Tiago a revelação de Cristo. Você está entendendo? Existe uma revelação de Cristo, de Deus, que Ele coloca somente para você. Talvez você nem valorize muito isso. Talvez você fale assim, nem é. Talvez você tenha receios do que é isso. Talvez você ache que é só para você. Mas a verdade é que essa revelação de Cristo, que Deus ele deu somente para você, eu preciso dar. É isso que vai me edificar. É isso que vai me fortalecer. É isso que vai me animar. É isso que vai me ensinar. É isso que vai me corrigir. De repente você não é mais um ouvinte na obra. Você é um participante. Você é alguém que de fato é fundamental, porque Cristo ele se revela para você, para que através de você ele se revele para as outras pessoas. Uau, que tremendo isso. Isso é especial. Nós só vamos conhecer o Cristo que se revelou para aquela pessoa quando nós nos relacionamos com ela. Portanto, não tenha medo de falar, não tenha receio de falar daquilo que Deus fez com você. Vamos ler novamente o versículo 11 desse texto de Atos 2. Olha o que ele diz. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Olha o que eles estavam dizendo. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. O que eles estavam falando? Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, o que começou a sair da boca deles? Quais eram as palavras? Eles começaram a anunciar o que? As grandezas de Deus. Naquela comunhão, naquele ambiente onde eles estavam ali e não se entendiam, todos eles passaram a se entender. Mas mais do que isso, eles passaram a conhecer Deus através da vida do outro, do seu irmão, daquela pessoa que estava ali. Eles passaram a conhecer um pouco mais a respeito das grandezas de Deus. O nosso Deus, que Ele é absolutamente grande, absolutamente perfeito. Nosso Deus que é maravilhoso, Ele se dá a conhecer por pessoas falhas como nós.
Giovanni, eu gostaria de mais de Deus na minha vida. Então você precisa estar mais perto de pessoas para você receber delas mais da revelação de Cristo sobre a sua vida. A importância da comunhão é incrível. De repente você vê e você percebe que a pessoa ela está indo bem com Deus quando ela tem comunhão. Quando ela se relaciona com o corpo, você percebe que ela está caindo, cansada, triste, porque ela não tem comunhão com o corpo. A comunhão ela é fundamental. E Cristo, que já tem se revelado a você, Ele deseja se revelar de você para outras pessoas. Amém? Então, primeiramente, não fuja da comunhão, ao contrário, esteja aberto à comunhão. Esteja aberto ao relacionamento. É o relacionamento que traz crescimento, o relacionamento que traz a possibilidade de você receber a vida e a bênção do Senhor. Segundo, comunhão ele é de fato impartir a Cristo. Não sei se você sabe o conceito de impartir, para ficar um pouquinho mais nesse ponto, mas impartir ele é diferente de repartir. Deixa eu explicar para você. Repartir, você pega um pão, você encontra uma pessoa, você vai repartir o pão com aquela pessoa. Você reparte, você ficou com meio pão e a outra pessoa ficou com a outra metade. Impartir é como uma ideia. Você tem uma ideia, você encontra uma pessoa, você não consegue repartir a ideia. Não tem como. Você não consegue sair com menos dela para você. Você não consegue sair com a metade dela. Não. Impartir é a pessoa sair com a ideia inteira e você também. Impartir é você dar algo, mas ficar com o mesmo tanto ou mais. Isso é impartir. Nós impartimos a Cristo. Nós revelamos a Cristo e acabamos ficando com uma revelação igual ou maior ainda daquela que nós temos. E por último, sem a comunhão não há crescimento. Sem comunhão, de fato, não há crescimento. Atos 2, 46 e 47 diz assim. Atos 2, se você quiser abrir, 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O texto ele mostra que havia um ambiente de comunhão assim especial, tremendo. As pessoas se relacionavam de casa em casa, elas comiam juntas, elas estavam juntas, elas faziam as suas refeições com singeleza, com alegria no coração, louvando a Deus. E era nesse ambiente que Deus ele acrescentava aqueles que iam sendo salvos. É no ambiente de comunhão que Deus produz crescimento. É no ambiente de comunhão que Deus abençoa, traz pessoas. Naquele ambiente onde havia muito relacionamento, onde havia um relacionamento especial, Deus ele ia acrescentando dia após dia aqueles que iam sendo salvos. Giovanni, nós estamos apenas começando, no começo de um projeto. Falei para a Carol esses dias, ontem, conversando, eu falei, Carol, você imagine que daqui 10 anos eu vou ter 45 anos. A Carol vai estar com 32, né? Eu vou ter 45, a Carol tem um pouco menos. E eu falei, a gente vai ser pastores jovens daqui 10 anos. Um pastor com 45 anos é um pastor jovem. Sim, né?
Então, e olha só, vão ser 10 anos de caminhada, vão ser 10 anos de experiência. Então, eu fico feliz com isso, né, de pensar. Mas a questão é o seguinte, o nosso crescimento, ele só vai existir, ou ele vai existir mediante a comunhão das pessoas que caminham conosco. Se daqui 10 anos nós vamos ter uma igreja influente, bênção nessa terra, que eu creio que nós vamos ter, isso vai depender da forma como você hoje se abrir para o relacionamento. Vai depender da forma como você hoje traz as pessoas para perto de você e se aproxima das pessoas. A igreja é algo maravilhoso, gente, porque se você for fazer uma reunião na tua empresa, você vai reunir pessoas, né, com a mesma característica, com o mesmo, de repente, com o mesmo perfil profissional ali. Agora, quando nós nos reunimos como igreja, nós temos uma variação assim enorme de pessoas. Se reúne o professor, se reúne o advogado, se reúne o motorista, se reúne... Você está vendo? Cada um do seu jeito, cada um num mundo diferente. É aqui que nós temos uma ligação daquele que é branco, daquele que é negro, daquele que é pardo, daquele que é polaco, daquele que é vermelho. É aqui que nós temos isso. Aqui nós temos uma ligação de classe social. É na igreja onde você pode ajudar aquele que é mais carente. É na igreja que aquele que é mais carente pode ajudar aquele que é mais bem de vida. Gente, é incrível, mas é aqui que coisas grandes podem acontecer. É nesse ambiente que nós temos vida. Eu quero fazer um desafio para você. Olhe para as pessoas próximas a você nesse ambiente e abra a sua vida para o relacionamento. Eu sei que você não vai conseguir se relacionar com todas, né? Não é assim. Mas não perca tempo de você, pelo menos conversar com algumas. Ser íntimo de outras. Trazer à sua casa algumas outras. Não perca isso. Porque Cristo deseja se revelar a você por meio dessa pessoa. Cristo, ele deseja se revelar para essa pessoa através de você. No início do ano, uma pessoa chegou para mim e chorando como fazia tempo que eu não via uma pessoa chorar. Sabe quando a pessoa não consegue falar assim? Ela ficou sem falar. Por um tempo eu fiquei olhando, pensando, o que está acontecendo, né? Aí ela falou assim, obrigado, eu sei que hoje eu sou daqui, porque eu me sinto pertencente a esse grupo. Eu me sinto pertencente a esse grupo. Aquilo me marcou, gente. Aquilo fez... Essa pessoa, ela está conosco. Ela caminha conosco. Sabe quando que ela decidiu caminhar conosco? Foi porque ela chegou aqui e ouviu uma palavra muito bem elaborada? Não. Foi porque ela ouviu um louvor, puxa, que gostoso. Não. Foi porque ela se sentiu pertencente ao espaço. Quando você proporciona isso para as pessoas, quando você permite com que elas se sintam pertencentes pelo teu acolhimento, pela forma como você acolhe, pela forma como você traz para perto, pela forma como você se dá o relacionamento, essa pessoa logo, ela vai ser mais alguém que estará cooperando
para que o projeto ele avance e ele cresça. Amém? Seja assim, faça isso. Faça isso. As pessoas, elas permanecem quando elas se sentem acolhidas. Seja você um acolhedor. Giovanni, chegou um visitante, eu nem vi ele. Não, acolha ele. Tem uma pessoa na comunidade, tem um grupo na comunidade que olha, eu nunca conversei com ele. Não, mas converse com ele. Você está vendo? Você precisa aproveitar as reuniões. Eu acho muito, muito especial, mas tem pessoas que elas vêm para o culto e elas têm, às vezes, um tempo com as crianças, elas fazem alguma coisa, elas trabalham em alguma coisa no ambiente, nesse tempo, e elas não conseguem ouvir a palavra direito e nem aproveitar o louvor direito. Algumas pessoas podem dizer, poxa, mas eu vou numa igreja para não ouvir a palavra direito, para não aproveitar o louvor direito, eu não vou. Mas se você for simplesmente pela comunhão, simplesmente por você ver e conversar com o seu irmão, eu digo para você, vale muito a pena, você não perdeu nada. Um dia nós podemos fazer um grupo de conversa, só para conversar coisa boa. Só que eu tenho certeza que algumas pessoas vão chegar assim, pastor, o louvor que horas? E vai ter palavra? Você está vendo? Mas será que não seria especial a gente ter um momento onde só vamos conversar de coisas boas? E nesse momento, naturalmente fluir encorajamento, naturalmente fluir a revelação, o testemunho do que Deus tem feito, naturalmente, sem pressão nenhuma, sem você precisar dizer, agora está na tua vez, conta um testemunho para a gente, agora está na tua vez, fala alguma coisa para ele. Não, sem isso acontecer naturalmente, isso fluir de nós, de você olhar para uma pessoa e você falar assim, sabe de uma coisa, Deus tem algo grande para a tua vida, creia nisso. De você olhar para aquele que está triste e dizer assim, eu posso orar por você? Vou orar por você, porque você vai vencer essa situação. Quando isso acontece naturalmente, é sinal que nós estamos fluindo em comunhão. Deixe isso acontecer, sem vergonha, sem medo. Estava conversando com um amigo esses dias, ele falou assim, eu estava no mercado e de repente eu senti de orar por uma pessoa que estava ali. Eu perguntei para ela, Deus falou no meu coração que ela estava com um problema na perna. Eu falei assim, a senhora está com um problema na perna? Ela falou assim, eu estou, como é que você sabe? Posso orar por você? Pode. Ele orou por ela, ela parou o problema, foi curada naquele momento, e eles ali começaram a conversar um pouco, e eles tiveram um tempo de comunhão ali no mercado. Imagino com uma cestinha, outro com um carrinho, mas eles não perderam o tempo de abençoar a pessoa, não perderam o tempo de liberar uma palavra positiva, de bênção para aquela vida, não perdeu o tempo de se relacionar. Faça isso. A partir de hoje, não saia daqui sem conversar um pouco, sem tomar um café, sem ouvir um pouco, sem prestar atenção na que a pessoa ela tem para falar. Deus, Ele deseja nos abençoar na comunhão. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, chamar aqui o nosso louvor.